É um prazer estar com você nessa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus. Nós estamos hoje também pelo canal ministrando uma palavra gloriosa. E o tema interessante dessa noite é viver uma virada radical em minha vida. Você pode repetir comigo? Viver uma virada radical em minha vida. Esse é o tema dessa noite. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra de Deus. E também eu quero ler com você lá em Provérbios também, capítulo 7, versículo 8. Então vamos ler primeiro Atos 9, versículo 1. Um trecho muito interessante de um episódio radiante que aconteceu. Foi tão radiante que Saulo viu a luz, viu? E eu espero que essa mesma luz que veio sobre Saulo, e depois teve uma virada radical na vida dele, que virou Paulo, também essa luz venha sobre a sua vida, neste último domingo do ano de 2021. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 8. Olha o que diz o texto para nós, complementando o que nós acabamos de ler em Atos 9, de 1 a 9. Agora Provérbios 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Só até aí nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra nessa noite, e vem de encontro às nossas necessidades, Pai. Tanto a nós que estamos aqui nesse tempo, quanto aqueles que estão pelo canal Renascer nessa noite, para serem ministrados, ou durante o dia, a hora que ele assistir essa mensagem, que tu venha, Senhor, provocar um ardente chama em seu coração, possa arder aquele desejo de ter uma experiência real contigo, e que tu possa, Senhor, verdadeiramente levar ele a ter uma mudança, uma virada radical em sua vida, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Por isso, Senhor, nós te glorificamos e te agradecemos por tu se fazer presente neste lugar, operando sinais e prodígios sobre o teu povo nesta noite. Porque crendo nisso, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Olha o que diz a palavra sobre viver uma virada radical em sua vida. Nesse tema glorioso que o Senhor nos dá, a gente acha assim, eu achei assim muito interessante, porque ele me levou a enxergar os exemplos de virada que ele fez na vida de homens, e que ele registrou em sua palavra, mandou que registrasse esses episódios
para que servisse de exemplo para nós hoje. Veja bem, hoje a coisa está tão feia, mas tão feia, que quando você liga o canal de televisão para assistir alguma coisa, alguma reportagem, só vem notícia ruim. As notícias boas são poucas. E parece que muitos canais querem dar ênfase à ruindade, à crueldade, e passam a mesma cena 10 vezes para você assistir. E isso colabora para que o aumento da maldade aconteça em toda a terra. Mas vem o Senhor nessa noite e nos mostra que o propósito dele, o desejo dele é nos levar a viver uma virada radical em nossas vidas. Creia nisso. Mas como isso pode acontecer? Antes de mais nada, eu quero dizer para você que é virada radical. Somente para ilustrar, eu queria te mostrar e te dizer o seguinte, que virada radical é uma virada repentina, significa também uma virada brusca, e principalmente aquela que Deus gosta de fazer em você. Uma virada de 360 graus. É um todo. Não é um negocinho. Não é 90, não é 180, mas 360, para que você entenda que quando ele muda mesmo. E aí, um exemplo que aconteceu na Bíblia, que a gente acabou de ler aqui, foi o exemplo de Saulo. A sua conversão, que leva a reconhecer que verdadeiramente a sua vida estava errada, e nós vemos que ele muda para uma posição contrária antes a que ele tinha. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 15 e o versículo 16 diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus está dando essa palavra aqui para Ananias e até Saulo. E ele sabia quem era Saulo, perseguidor dos cristãos na terra, na época. Mas ele, querido, devido à religiosidade, essa perseguição que ele fazia, para ele estava tudo certo, porque ele tratava era com as autoridades da época. Tanto que a Bíblia fala que ele pede cartas para levar para sentido a Damasco, porque se ele encontrasse com alguns pelo caminho desses cristãos, ele queria prendê-los e levá-los bem presos. Aí a gente vê que, você veja como Deus conhece o íntimo do homem. O Senhor, sabendo que ele estava vivendo uma ignorância, uma falta de conhecimento, resolve então interpelar ele no caminho. E faz cumprir um ditado na vida dele, que é cair do cavalo literalmente. Foi o que aconteceu com Saulo. Caiu do cavalo literalmente, quando ele se deparou com uma grande luz, um grande facho de luz sobre ele no caminho de Damasco. E ele cai do cavalo literalmente, e ele ouve uma voz. E uma coisa que me chama a atenção nesse episódio é que o Senhor, ele não confunde você, ele não me confunde, ele é de uma maneira clara e objetiva em seu agir, tanto que quando ele fala com Saulo, os seus companheiros ouvem a voz, mas não vê o que Saulo está vendo, aquele grande facho de luz. E aí ele pergunta, já caiu no chão: quem é, Senhor? Aí o mestre, com muita propriedade, sabedoria, diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele podia dizer assim: não, mas eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo esses crentes aí, esses malucos, esses loucos, que ficam anunciando aí um evangelho de doido. Ele poderia ter dito isso. É o que a maioria nessa terra pensa a teu respeito e a meu respeito, que nós somos doidos. Eu sou doido, louco por Jesus mesmo. Sou meu amarradão nele, e não abro mão dele na minha vida. E aí a Bíblia mostra que ao ouvir a voz do mestre,
Ele pergunta quem és, ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele não tendo o que falar, o que queres que eu faça? Ele ficou sem saída. Primeiro já não estava mais enxergando. E aí o mestre diz para ele o quê? Vá para Damasco e lá eu te mostrarei o que deves fazer. Ele foi para lá. E aí, quando Jesus sai de cena, ele volta assim e já não está mais enxergando nada. E aí os seus homens o conduz a Damasco. E ali diz a Bíblia que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Olha, jejum obrigatório, 3 dias. E tu não aguenta fazer ruim. Misericórdia. Mas na hora da necessidade, tu aguenta. Pode ficar tranquilo. Aguenta. Oh, maravilha. Na hora da necessidade, tu aguenta ficar de joelho para orar. Porque é uma necessidade. Está no aperto. Está passando uma dificuldade. Porque não se vê dificuldade para orar na hora do aperto. Essa é a realidade. E o Senhor nos conhecendo quem era Saulo, tratou com ele. Como quer tratar com você nessa noite? Você crê nisso? Diga glória a Deus. E outro exemplo que o Senhor nos mostrou na palavra foi o exemplo de Jacó, que sai de uma condição de usurpador, enganador, ele passa a ser príncipe de Deus e vive uma restauração de sua condição abençoada. Mas como que foi isso? Você lembra lá de Jacó? Ele não precisava fazer aquilo, enganar o seu irmão. O que tem de engano operando nesse mundo, hoje o ser humano quer enganar o outro, quer dar pernada, quer ludibriar, levar vantagem em todas as áreas da sociedade. E aí a gente observa que, como naquele tempo Jacó também quis dar uma de esperto. Ele queria a primogenitura que era do seu irmão. Ele não precisava, era só ele se manter ali na dele, que ele também seria abençoado por Deus. Mas, com a ajudinha da mamãe, ele falou, ela falou: não, você se veste igual ao seu irmão, eu vou passar, né, um produto na natura em você. Esse é arranjo meu, tá, irmão? E aí você vai ficar cheiroso igual ao seu irmão, cheirando a campo, né, os lírios do campo, por causa da caça. E aí, quando você tiver com seu pai, ele não está mais enxergando direito, e aí vou botar uma pele de animal em você, vai parecer que você tem muito cabelo no peito, e ele vai pensar que é seu irmão. Vai ficar tudo certo. E ela fez o arranjo. E lá foi. E aí Jacó foi abençoado pelo seu pai. Como é que era o nome do pai de Jacó? Pelé? Gertrude? Como é que era o nome do pai de Jacó? Isaac. Isso aí, gente inteligente é outra coisa, né? Por isso pode lidar com ovelhas inteligentes, viu? Glória a Deus. E aí, Isaac abençoou Jacó. Resumindo, Jacó enganou o irmão, porque ofereceu para ele o quê? Um prato de lentilha, para que ele vendesse a primogenitura para ele. E palavra no mundo espiritual tem peso grave, isso aí, tá? Vale mais do que 10 documentos assinados por uma pessoa. Mas hoje isso é difícil, né? Nossa, hoje nem com documento está valendo, nem o juiz batendo no martelo. Jesus, misericórdia. Mas naquele tempo, se empenhar as palavras, estava valendo. Mas só que você não pode se enganar de uma coisa. Hoje, século 21, a tua palavra está valendo no mundo espiritual, hein? Cuidado com o que você fala. É melhor você falar palavras de bênção e não de maldição. E aí Jacó teve o seu direito de primogenitura liberado pelo seu irmão, foi lá, pegou a bênção do pai
Só que aí, quando o seu irmão soube, como é que era o nome do irmão de Jacó? Isso aí, falou diferente, Esaú. Aí, o que aconteceu? Ele ficou revoltado, querendo matar Jacó. E o que Jacó fez? Meteu o pé para a casa do seu tio. E diz a Bíblia, lá no capítulo 32 de Gênesis, no versículo 24 a 28, diz que, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Jacó teve uma experiência com Deus, através do seu anjo, ele teve que lutar. E também teve o seu nome mudado. E ainda disse, pô, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Foi corajoso ele, podia ter morrido nessa. E aí teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Eu ouvi um glória? Glória a Deus. Aí, querido, outro exemplo que o Senhor manda te dar nessa noite, que teve uma virada radical também em sua vida, foi o exemplo que ele mandou te contar sobre Gideão. O que aconteceu com Gideão? Ele também viveu uma virada radical, de covarde, fraco, miserável, para um grande líder do seu povo. Lembra da história dele? Ele disse, lá em Juízes, capítulo 6, versículo 15 e 16, anota aí. E ele disse, ai, Senhor meu, por que livrarei a Israel? E eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ora, uma coisa é o Senhor falar conosco, outra coisa é você agir. Por isso que ele vem e fala para nós, ser forte, corajoso, e esforço tem bom ânimo que eu te ajudarei. Significa dizer que a sua parte você tem que fazer. Ele vai te dar as orientações para você viver a sua virada, a virada radical em sua vida, mas você tem que fazer a sua parte. Que parte, pastor? Olha, veja bem. O Senhor determinou a ele que ele deveria fazer uma limpeza, acabar com os ídolos, a idolatria no meio do povo dele. E era isso que estava trazendo a derrota e levando o inimigo a fazer arrastão no meio do povo. E aí ele teve a ideia de à noite sair, chamou alguns homens e falou, vamos comigo, nós vamos acabar com todos os postes ídolos de Israel que foi levantado esses altares para Baal. E aí ele foi lá e quebrou geral. O Senhor gostou dessa atitude dele. E com essa atitude ele começou a adquirir, essa unção para viver uma virada na vida dele. De um fracote, de um miserável, de covarde. Porque pensa bem, foram anos que eles foram atacados. E viveram verdadeiramente um arrastão terrível todo dia. Onde o inimigo ia lá e tomava tudo. E não adiantava reclamar com ninguém, que não adiantava. Imagine a situação. Você está vivendo uma situação de perda, e aí você fala com quem? Aonde eu vou reclamar? Eu já liguei para fulano, já reclamei com o ciclano, já falei com o juiz, com o promotor, com o desembargador, ninguém resolve meu caso. Era exatamente assim que Israel estava vivendo. Não tinha justiça a seu favor, a não ser que houvesse conserto. E aí Deus vai e levanta Gideão para provocar o conserto sobre o povo dele. E Gideão então começa a consertar as coisas. Você quer viver uma mudança na tua vida?
Peça ao Senhor para lhe mostrar o que você precisa lançar fora, abrir mão, para que você viva o que você precisa viver. Uma mudança radical, uma virada de 360 graus na tua vida, para parar com esse negócio. Hoje é crente, amanhã não é crente. Hoje é crente, amanhã é minha sola. Hoje é crente, ai, amanhã não sei, Jesus. Tá assim de gente por aí. Só é crente quando as coisas estão favoráveis. Quando está ao contrário, meu Deus, vou dar um jeito aqui. Que jeito? Só vou te orientar uma coisa. O Altíssimo, ele não dá jeito. Ele muda as coisas. O homem tenta dar um jeito. E depois fica tudo desconcertado. E depois ainda fica pior do que estava. E aí, quando você reconhece que ele é o Senhor na tua vida, ele muda as coisas para lhe favorecer. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Uma realidade. Por isso que eu amo esse Deus. Não posso abrir mão dele em momento algum. E aí, quando a gente olha para a palavra, a gente vê um outro exemplo muito interessante, que é o exemplo de Davi. Lembra de Davi? Que mudança, que virada radical na vida dele. Porque a princípio, a Bíblia fala que ele estava lá cuidando das ovelhinhas do seu pai, o pastor, nada dele, tranquilo, né? Subindo lá no campo, cuidando das ovelhinhas, na paz, com tranquilidade, ouvindo o canto dos pássaros, os passarinhos cantando, ele lá todo satisfeito. Até o profeta aí na casa dele. O profeta Samuel, filho de Elisângela, esteve lá na casa de Jessé. Ah, não, foi não. Ô, Jeová. Meu Deus. Teve lá, e aí a história de Davi começa a mudar. Até ele chegar lá, então não tinha nada diferente acontecendo. Estava lá Davi na dele, no campo. Os irmãos à toa dentro de casa. E o mais novo trabalhando. Vou te falar uma coisa, que é um ditado dos nossos antepassados, do meu tataravô, bisavô, meu avô, minha avó, que dizia: Deus abençoa quem cedo madruga. Não é o seu madruga não, é madrugar, é levantar cedo. Sabe por quê? Porque os dias já estão curtos. Você levantando o pé fica mais curto ainda. Quando você vê, já está de noite. Você fala assim: gente, mas o dia passou, nem vi. Claro, estava dormindo, metade dele, acordou meio-dia, 1 hora da tarde. E fala sério. De vez em quando você fazer essa loucura, tudo bem, mas todo dia, aí já está pegando. Lá estava Davi, no campo. Você pode ser o Davi. Acordou cedo, está lá cuidando, falando, trabalhando, cuidando das ovelhas. E aí, o profeta Samuel vai na casa do pai dele. E aí você já conhece a história. Houve ali vamos dizer assim, um apanhado de experiência. Porque o Samuel viu uma experiência. E o Samuel, quando o Jessé apresentava o filho, ele falava: Senhor, é esse? O Senhor diz: não. Bom, deve ser esse agora. Aí Jessé apresentava outro e ele: não. E apresentava outro e ele: não. E aí, quando chegou no último, ele falou: não, deve ser esse agora, né? O cara vistoso, aparência, bonitão, parecia um galã de novela, um ator, nossa, americano, todo frondoso. E aí Samuel disse: Senhor, e é esse? Então, Senhor, Samuel, eu não vejo aparência, eu vejo o íntimo, o coração, sentimentos, pensamentos, emoções. É isso que eu vejo no homem. E Samuel: o Jessé, tem mais alguém? Ah, tem um gurizinho lá no campo, um pequenininho, tá lá. Então, enquanto ele não chegar aqui, a gente não come. Esperar ele. Mandaram chamar ele correndo. O pessoal, rapaziada, tá com fome. Manda chamar Davi, rápido, rápido. Aí quando Davi chega na Samuel, o senhor fala: é esse, Samuel. Então Samuel fala: é esse, Senhor? É esse, Samuel. Samuel vai onde Davi rei. Ali começou a problemática na vida de Davi. Era melhor ele ficar cuidando de ovelha. Eu nunca vi um camarada ser tão ameaçado de morte. Meu Deus, o tempo todo perseguido.
E olha, o negócio foi feio demais para Davi. Mas tem uma coisa que você observa na vida de Davi, irmãos, que Davi, em momento algum, ele quis passar à frente do Senhor. Ele aceitou a separação. Ele nem imaginava que ia ser consagrado rei. Mas ele soube esperar o momento dele de tomar a posse. Tentaram matar ele antes. Mas quando Deus levanta, o inferno pode se levantar todo ele. Não consegue impedir o teu lugar, aonde Deus quer que você chegue, que é lugares altos, na presença dele. Você acredita? Diga glória a Deus. É porque ele está contigo. E você tem que entender, se ele está contigo, maior é o que está com você. E não adianta o inferno se levantar, que não vai prevalecer na tua vida. Pode vir ventos contrários, pode vir perseguição, tentarem contra a tua vida, e o Senhor vai estar com a mão dele ali sobre a tua vida, te guardando, te livrando, desde que você viva e entenda o chamado dele e a virada dele na tua vida. Mas fala assim, pastor, mas deve ser muito difícil. Não é difícil nada, é uma questão de você compreender a coisa. Aí uma coisa que nos chama a atenção, que o problema de Davi começou, até então ele estava ali na dele, os irmãos foram para a guerra, e aí você já conhece a história, que os irmãos foram para a guerra, estavam lá naquela peleja com Golias, Golias mandando todo mundo ir passear lá no inferno, e ele achou aquilo um absurdo, porque já que ele serviu um Deus vivo, poderoso, grande eu sou, e ali ele falou, não, isso está demais, e ele foi lá tirar uma satisfação. Um dos irmãos dele mandou até ele calar a boca. O que você veio fazer aqui? Não, eu queria saber o que estava vendo, porque esse cara estava ofendendo tanto o exército de Israel e ninguém faz nada. Cala a boca, infeliz, fica quieto, esse cara está querendo matar todo mundo. Ele é um gigante. Eu vou ficar quieto, eu vou escutar desaforo para casa, vou não. Eu vou querer saber o que vai ganhar quem matar esse gigante. Olha o interesse aí, Deus falou, esse é dos meus. Os anjos falou, é dos nossos, Senhor. E é danadinho, né? Miudinho, mas danadinho. Tem uma coragem. E eu vou te lembrar uma coisa nessa noite: os medrosos, os covardes não herdarão o reino dos céus. Não farão parte do arrebatamento da igreja, porque lá não tem lugar para covarde e medroso. E Davi aqui mostra que ele tinha coragem. Eu acho interessante. Davi foi chamado novinho. Mas sabe quanto tempo ele levou para começar a reinar, irmãos? 30. Com 30 anos foi que ele começou a reinar. Chamado lá pelos 17. E houve toda essa preparação para ele assumir o reinado. E aconteceu, foi coisas. Mas não é aquele negócio assim, você vai ver coisa, não é isso não. Você já vê coisa sem você querer ver. O negócio está feio demais de fora. Mas o Senhor verdadeiramente quer te levar a viver essa mudança, essa virada radical na sua vida. Você acredita? Diga glória a Deus. Mas pastor, Deus não mudou o nome de Davi, não, mas disse que ele era um homem segundo o coração dele. Ele falou assim, eita, então o negócio é sério? É. Deus tem a forma dele de te dar qualidades. Você crê nisso? Fala para o seu irmão nessa noite, você é o melhor de Deus nessa terra. Fala para ele. Aleluia. Aí você lembra um outro exemplo que ele mandou te dar? O exemplo do próprio Jesus. Quem era Jesus, gente? Filho de um carpinteiro chamado José. E aí, ele vem a ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí a Bíblia, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que é uma coisa muito interessante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana.
Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ouviu? Glória a Deus? Aleluia. E aí todos esses exemplos que nós citamos para você, que o Senhor mandou que eu citasse para você, você pode observar que houve uma necessidade de uma grande mudança. Pois se não houvesse mudança, não haveria condições de os planos do Senhor se cumprirem, para que eles vivessem uma virada radical em suas vidas. Então, quando você não estiver entendendo o que está acontecendo, vá para o joelho orar, vá buscar a face dele. Se você ainda não consegue acreditar que ele é real, por que tu não se tranca no teu quarto e fala com ele? Não tem coragem? Era para ter. Não veio ficar zombando dos crentes na terra. Eu queria te adiantar um negócio. Sabe o que o nosso mestre está fazendo? Ele está aparecendo para adultos e para crianças. O próprio mestre Jesus. Tomara que ele apareça para você quando você assistir esse vídeo. Ou para você que está aqui no templo. Tomara que ele apareça para você. Por que eu estou falando isso? Porque o inferno não está brincando de ser inferno. E o nosso mestre não está brincando de ser o Senhor de toda a terra. Ele ama você e deseja mudar a tua história. Então, que você, para viver essa virada radical, você precisa entender que você precisa permitir que a glória de Jesus transforme a sua vida, como transformou a de Saulo para Paulo. E depois daquele dia no caminho de Damasco, Saulo nunca mais foi o mesmo. A vida dele ficou outra. Que hoje você possa deixar que a glória de Cristo entre em sua vida e mude a visão que você tem de todas as coisas. E você vai enxergar como Deus enxerga. Você acredita que a glória a Deus? Ele quer que você enxergue as coisas como Ele enxerga. Porque Ele não é pai das ilusões, Ele não é pai de fantasia, Ele é o pai da verdade. E Ele vai te mostrar a verdade sobre a tua vida, independente das suas raízes, porque Ele te conhece. Ele sabe aonde você foi gerado, quando foi lá, se tinha pai, tinha mãe, só tinha seu pai, só tinha sua mãe, ou se você foi criado por alguém que não conheceu nem pai nem mãe. Independente das raízes, Ele te conhece no íntimo. E o propósito dele é você te levar a enxergar como Ele enxerga. E para viver essa virada, você precisa se dispor a perseverar verdadeiramente até que a vitória se consuma na sua vida, como fez Jacó. Jacó estava acostumado a ganhar, a dar um jeitinho aqui e ali, estava acostumado com a esperteza, ele estava acostumado do jeitinho mais fácil, do jeitinho brasileiro, ele estava acostumado a dar um jeitinho brasileiro, fazer um arranjozinho. Jacó estava acostumado com ele. Pastor, ele era brasileiro? Não, mas aí arranjo o meu para você. Você entendeu um negócio, mistério aqui? É uma malandragem, né? Acostumado. Aí teve que lutar para viver a transformação do caráter dele. Aí a vida dele virou em direção ao propósito de Deus. Aí você que está aqui hoje, você vai estar dizendo: mas pastor, o negócio está difícil demais para mim. Eu estou numa luta, um negócio, numa prova, não sei como é que vou sair disso. Fala com ele, porque ele pode estar usando a dificuldade, a tempestade, o furacão na tua vida, a falta de din-din, a falta de recursos, para te mostrar que ele quer que você tenha uma guinada na tua vida e vire na direção do propósito dele, que ele quer revelar na tua vida, te levar a uma vida de abundância.
Simples assim. E aí, ao ver esses exemplos, a gente começa a entender que eu preciso também, para viver essa virada, você precisa destruir os altares que marcaram a sua vida com medo e abatimento. Como Gideão. Eu não sei o que está levando você a ficar abatido, desanimado, sem força para caminhar com Deus, sem ânimo para nada, sem ânimo para fazer uma caminhada, sem ânimo para viver, sem ânimo para trabalhar, sem ânimo para estudar, sem ânimo para namorar, e pensando em sair até de casa. Depois de ter roupa lavada, comida na mesa, à vontade, lugar para dormir, você está a fim de sair de casa, morar debaixo da ponte. Não, já vou te adiantar, lá não tem mais vaga. E aí você fala assim, que doideira. Peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo fazer com a minha vida? Viver um negócio doido. E o Senhor está te trazendo com a realidade hoje, para te mostrar que não é assim que as coisas funcionam. Antes de você ficar pensando no seu próprio orgulho, olhando para dentro de você naquela vaidade, eu consigo, ninguém pode ver, porque eu vou conseguir, eu vou dar meu jeito. Minha mãe não entende nada, meu pai não entende nada, nem meu tio, nem meu avô, nem minha avó, eu vou dar meu jeito. Antes de você querer dar jeito, não é melhor você falar com aquele que dá jeito em tudo, inclusive na tua vida, te mostrando melhor para viver? Onde ele deu um jeito na minha vida, e eu estou aqui, e não abro mão dele, nunca abri, não vou abrir. Porque quanto mais eu me relaciono com o Mestre, mais ele me revela coisas que muita gente precisava aprender e não sabe. O jeito de levar a vida. Ele nos ensina. Porque se você não sabe, foi ele que gerou a vida que há dentro de você. E há dentro de mim. Então eu entendo que eu preciso, para mim viver essa virada radical, eu preciso me lançar nos planos dele, crendo que serão maiores e mais altos do que os meus, como ele fez com Davi, irmãos. Quem era Davi? Um simples pastorzinho lá de campo, nunca pensou em ser rei, e o Senhor escolhe ele. Você sabe para que o Senhor tem que escolher? Para fazer a diferença. Não é para ser mais um no meio da multidão, não. É para fazer a diferença nessa terra, como referencial de bênção, de homem abençoado, mulher abençoada. Não é para ser qualquer coisa. Ele vai falar assim, mas pastor, tu não sabe a luta que eu passo. E daí? Você acha que você está sozinho na luta? Dá uma olhada à sua volta. Você vai ver que tem gente pior que você, passando mais dificuldade que você, mas com satisfação e prazer. Você vai assim, é doideira. Não. Tudo é a forma como você vê a vida que você tem. Porque ele me ensinou, e pode te ensinar também, que nós que fazemos o nosso ambiente onde nós vivemos. Ele pode se tornar um ambiente desagradável, insuportável, dependendo da forma como você se comporta e se relaciona com o próximo. É uma realidade. Creia nisso. Porque o nosso Deus é um Deus equilibrado. E ele sabe muito bem o que te faz bem e o que te faz mal. Por isso que ele quer que você entenda e se lance sobre os planos dele. Que você não vai viver frustração, você vai viver resultado. Com ele você vive resultado. Você acredita? Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, com ele você vive resultado. E aí, para mim viver essa virada radical em minha vida, em sua vida, você precisa entender quem você é. Você já sabe quem é você? Ou você anda se enganando? Veja bem,
Você precisa cumprir o chamado dele na tua vida até o fim. Não é parar no meio do caminho. Lembra de Jesus? Ele foi até o fim. Muitos podem até pensar, irmãos, que a gente observando a palavra, muitos podem até pensar que Cristo aceitou a vontade do Pai porque ele era Deus. Então, aceitou a vontade do Pai, então ele não iria sofrer nada, mas ele sofreu tudo. Então eu vou te dar um conselho nessa noite. Não pensa que você aceitando a Cristo, ou já sendo cristão na terra, que você não vai sofrer nada. Quem foi que te enganou? Não foi o Evangelho, não foi Cristo, porque ele disse que no mundo nós teremos aflições. Você que tem que estar afim de sofrer, você vai ser doideira. Mas o Evangelho é para doido mesmo, louco por Jesus. É porque ele quer que você entenda a essência da vida nele, diferente. Porque quando você entende a essência da vida nele, você não fica preso ao orgulho, à vaidade, à soberba, à arrogância. Não. Porque é diferente. Porque ele te faz enxergar a vida que é para ser vivida. Aí você não precisa ser levado ao hospital do câncer para entender que você não é nada. Você não precisa deixar que alguém na sua família morra por você entender que você não tem condições de fazer nada, porque a pessoa partiu. Quando você entende a essência da vida que ele colocou na sua vida, que por falta de conhecimento vive uma ignorância, não ignorante por tratar os outros mal, mas uma ignorância pela falta de conhecimento, e aí vive mal, não porque ele quer, mas é a pessoa que não quer viver uma mudança, não quer aceitar uma virada de 360 graus. Muitos, quando ele começa a querer mudar a história dele ou dela, ele fala: não, Senhor, até aí tá bom, daqui para frente não, porque vai me trazer lágrimas aos olhos, eu vou ficar meio que revoltada, não vai dar certo isso não. Deixa por aqui mesmo, tá bom, até aqui tá bom. E o Senhor fala: não, mas a mudança é completa. E aí ele mandou que eu convidasse você a fazer uma declaração de fé nessa noite. Você aceita? Diga amém. Amém. Nada absurdo. Diga assim comigo: hoje Deus fará uma grande obra em minha vida, levando-me a romper com tudo o que impedia, ou melhor, que me impedia de viver uma virada radical em minha vida, que irá transformar minha história e tudo o que de alguma maneira começou difícil, ou errado, ou em dores. Eu creio. Diga: eu creio. Hoje a virada radical mudará completamente o rumo das coisas em minha vida, e o impossível vai acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor com as palmas. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vemos, irmãos, que nós temos o direito a mudar, a aceitar a mudança da nossa essência. De uma pessoa falha, cheia de defeito, uma pessoa que vai viver um concerto com ele, com quem? Com o nosso mestre. E ele, quando começa a tratar, fique tranquilo, ele não erra no tratamento, no medicamento, na operação dele, ele não esquece o bisturi dentro de você, nem gase, ele não faz isso. Ele, como médico dos médicos, ele troca o seu coração de pedra por um coração de carne e faz você caminhar a passos firmes, não fraquejando, não mancando, não cegamente, mas vivendo uma verdade. Olha que coisa maravilhosa. Como ele opera. Mas tem uma coisa fundamental que você precisa guardar dentro de você. Ele só faz isso
se você convidar ele para fazer, porque ele é de uma educação finíssima. Ele não te obriga a servi-lo, nem a mim a servi-lo, mas ele me convida, ele faz um convite. A partir de agora ele está fazendo um convite a você. Você aceita viver essa virada comigo? 360 graus? E ele mostra que é real, hein? Real. Ele supre o vazio dentro de você, ele cura a enfermidade, ele faz milagre acontecer, ele restaura casamento, muda a vida, transforma e principalmente te proporciona uma vida que você não tinha, agora tem direito. Sabe qual é a vida? A vida eterna. Você tem direito, se você quiser, sem obrigação, sem posição. O reino dele é real, e ele quer você como princesa e príncipe, fazendo parte do reino dele. Porém, o desejo para que você faça parte do reino dele é que você o receba como Senhor Redentor da tua vida. Simples assim. Eu a cada dia convido ele para renascer dentro de mim. Fala, Senhor, o melhor lugar é teu dentro, no centro da minha vida. Pode tomar posse todo dia. Porque quando eu falo isso para ele, eu tenho convicção e certeza que a minha vida vai mudando, sendo transformada, alicerçada em sua presença, na sua palavra. E o Espírito Santo usa a palavra dele, por ser convidado a vir para uma escola dominical, estudar a palavra, viver a verdade na presença dele. E aí ele vai te transformando, restaurando, avivando e vai mostrando o que você precisa fazer, o que você não precisa, para você viver essa mudança radical em sua vida de 360 graus. Eu ouvi um amém? Amém. Se coloque de pé. Ele disse: até aqui eu vou orar, para que aquele que está pelo canal também entenda. E é real essa palavra rema de poder que foi liberado sobre a tua vida. Então nós vamos orar e agradecer a ele pela mudança da sua história. Você que está aqui presente no templo e daquele que está pelo canal. Senhor, muito obrigado por essa palavra rema de poder que nos leva a enxergar, Pai, que nós podemos viver essa virada, essa mudança radical em nossas vidas. E aliás, Senhor, nós queremos te dizer que nós precisamos dessa mudança de 360 graus. E nós temos visto neste lugar, através dos testemunhos, Pai, que todo aquele que aceita viver essa mudança tem a sua vida transformada em todas as áreas. Então, Pai, além de tu mostrar, tu dás evidências. Então eu te peço, Senhor, pela tua infinita graça, que tu venha dar evidência para aquele que está pelo canal, que quando ele clamar a ti, em poucas palavras, que tu venhas ministrar as evidências na vida dele, na vida dela, para a glória do teu nome. Da mesma forma, aqueles que estão presentes hoje no teu templo, Senhor, que quando eles abrirem a boca para falarem contigo, que querem viver essa mudança radical de 360 graus, Pai, eu creio, tu darás evidências para ele, para ela. Oh, Manachori Alabás, e creia, a tua vida nunca mais será a mesma. Como ele foi com Gideão, como ele foi com Jacó, como ele foi com Davi, como ele foi com Saul, ele também será com você. Porque é uma mudança, não é algo paliativo, não é engodo, não é mentira, não, é verdade. Por isso que está escrito na palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa a verdade que te liberta. Quando você clama pelo dono da vida, é ele que tem poder para te curar, para te libertar de todo vício e para te conduzir a pastos verdejantes pelo caminho estreito, na presença dele. E esse caminho se chama Jesus, o autor
e consumador da tua vida. É Ele que trata com você nesta noite, ou no horário que você vai assistir essa palavra. É Ele que está tratando. Não é o homem, não é a mulher, mas é Ele. Por isso eu declaro sobre a tua vida. Tome posse aí, meu irmão, minha irmã. Ele já está agindo a teu favor. Deixa a glória de Deus manifestar-se na tua vida. Convida a Jesus para mudar a tua história nesta noite. Convida Ele. Convida Ele para arrancar de dentro de você todo desânimo, toda tristeza, toda decepção, toda mágoa, todo esfriamento. Convida Ele. Senhor, aquece o meu interior. Ele vai aquecer com a chama do Espírito Santo. Você tem direito a isso. Você tem direito a isso. Clame a Ele, clame por Ele, se entregue para Ele e diga, convida a Ele. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha família, muda a minha casa. Senhor, me muda. E você vai ver que Ele não brinca com você. Ele não brinca conosco, Ele nos ama. E a proposta dele é a melhor para a tua vida, para as nossas vidas. Não abra mão disso, mas dê valor, porque Ele te ama. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama. Deus te ama, meu querido. Deus te ama, minha querida. Ele te ama. Ele não abre mão. Ele não quer abrir mão de você. Se achegue a Ele. Diga para Ele, Senhor, então, prova para mim a tua existência. E Ele vai provar. Vou falar com Ele. Tenha coragem. Tenha coragem de chegar-se a Ele, declarar-se para Ele. E Ele vai provar o quanto Ele é real. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pelo teu agir nesta noite, nesse último domingo do ano de 2021. Queremos ser gratos a Ti, Pai, por tudo que Tu vem fazendo neste ano e por tudo que Tu irás fazer nessa semana, Pai, na última semana deste ano de 2021. Queremos viver essa virada, Pai, que venhamos fazer história nessa terra, Senhor, que glorifique e exalte o Teu nome, que por onde ela passar, que por onde Ele passar, venham fazer história que glorifique e exalte o Teu nome, Senhor, e que todos venham lembrar que Ele serve, que ela serve a Ti, Senhor. Por isso nós te agradecemos e declaramos a Tua bênção sobre a vida do Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?